Queridos irmãos e irmãs, hoje é o primeiro dia da semana, claro, começamos ontem com o meio de Ramos, mas o dia da semana dos dias úteis começa hoje, segunda-feira, e essa segunda é muito diferente de qualquer segunda-feira, porque nós estamos já dentro do mistério da paixão de Cristo, só a entrega total. Aqui no Evangelho que nós ouvimos hoje de João, o Evangelho inicia-se com uma informação cronológica. Como é que começa o Evangelho? 6 dias antes da Páscoa, estando Jesus na casa de Lázaro, ele havia ressuscitado dos mortos, e aí ele continua. 6 dias antes da Páscoa, eu queria, nesse dia de hoje, fazer uma anamnese sobre o que é a Páscoa, porque nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa. Mas será que a gente sabe o que é a Páscoa? E o que a Páscoa tem a ver, a Páscoa dos judeus, com a nossa Páscoa? Vamos ver? Sim ou não? Importante, senão a gente vive a Semana Santa meia boca. Celebra, mas não entende muito bem o que é importância. Em primeiro lugar, vamos voltar ao Antigo Testamento. O povo de Deus estava cativo, escravo, no Egito. E Deus suscita um líder para libertar o povo. Quem é o líder? Moisés. Moisés vai à frente do povo e ele atravessa junto com o povo o mar vermelho, a pé enxuta. O que é a travessia do mar vermelho? A travessia do mar vermelho, ela antecipa uma coisa que todos nós já passamos também: o batismo. Passar pelas águas, atravessar o mar, significa tornar-se puro, deixar o pecado para trás. Quando o povo atravessa o mar vermelho, o que fica para trás? O Egito, a vida velha, os pecados, a adoração aos ídolos, tudo fica para trás. E o que vem pela frente? A terra prometida, o lugar que Deus separou, a presença de Deus que sempre acompanhava o povo. Então isso é muito importante. Esse evento histórico na vida do povo de Deus, do povo eleito, ele é tão importante que Deus pede para Moisés que o povo celebre a Páscoa todos os anos. Então, alguém já participou da celebração de Páscoa judaica? Não? Interessante ver como é, Na Páscoa, no relato da Páscoa judaica, na noite de Páscoa, o pai de família mais velho, ele conta a história da travessia do povo, que Deus libertou o povo do Egito, que atravessou o povo pelo mar, que atravessou o povo pelo deserto, e guiou até a terra prometida. Não existiam livros, eram muito poucos que sabiam ler. Então, o povo judeu era um povo de tradição oral, eles contavam a história. O pai contava para o filho, contava para o neto, e por aí vai. Não era assim que era feito, Isso também nos recorda uma coisa muito importante que nas nossas casas, às vezes, a gente não tem paciência para explicar, para ensinar os mais novos, as crianças, os jovens, os adolescentes, a ensinar coisas da fé. Muitas vezes os pais, os avós não têm paciência, não sabem explicar o que é a Semana Santa, o que é a Páscoa. Isso qualquer pai de família judeu sabia explicar. Então, era feita a celebração, o mais velho ou o mais responsável, o responsável pela família,
e eles celebravam uma Páscoa. Todo rito da Páscoa judaica é para lembrar a Páscoa, ou seja, Páscoa significa passagem, para lembrar a passagem do povo pelo mar vermelho, também pelo deserto, é chegada do povo até a terra prometida. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com a nossa Páscoa? Domingo nós vamos celebrar a Páscoa, na verdade, no sábado, né? No sábado à noite nós já celebramos a Páscoa. O que era feito na Páscoa? Todos os anos. Todos os anos, as instruções estão no livro do Deuteronômio. As instruções da Páscoa, né? Cada família deveria comer o cordeiro, né? O cordeiro tinha que ser comido inteiro, assado, com as tripas do todo, né? Quem não pudesse comer o cordeiro inteiro tinha que dividir contra a carne. Então tem as instruções, né? Da Páscoa. Mas uma coisa acontecia de muito importante em Jerusalém, no templo: o sacrifício anual do cordeiro. Então, o povo judeu tinha uma mentalidade, uma fé, de que se eles oferecessem a Deus um sacrifício animal, Deus iria perdoar os seus pecados. Essa era a fé do povo. Mas como todos os anos eles pecavam, então todos os anos eles ofereciam sacrifício. E o sacrifício era feito para, entre aspas, né, aplacar a ira de Deus pelo perdão dos pecados. Mas vamos ser honestos, vocês acham que faz diferença para Deus matar cordeiro e não matar? Não faz, né? Então era um sacrifício ritual, tinha um simbolismo, mas na verdade não purificava ninguém, não tinha valor salvífico, porque o cordeiro era um animal que era gordo, né? Mas não tinha a capacidade de perdoar os pecados. Aí sim entra a nossa Páscoa, né? Quem é o cordeiro pascal? Verdadeiro, eis o cordeiro de Deus. João Batista falou, né? Inclusive nas margens do Jordão, onde ele batizava, é Jesus o cordeiro. Por quê? Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Então, uma vez que Jesus se entrega e se moda e oferece o seu sangue, não é necessário mais sacrificar nenhum cordeiro, nenhum animal. Nada. O sacrifício de Cristo é o único que pode comprar a nossa salvação, pagar pelos nossos pecados. Porque quando a gente ofende a Deus, nós ofendemos a Deus com o pecado, né? O pecado é uma ofensa direta a Deus. Todo pecado grave é uma ofensa direta a Deus. Quando a gente ofende a Deus com o nosso pecado, nada é capaz de redimir, de nos redimir dos nossos pecados, a não ser o próprio Deus que é ofendido. Então Jesus se oferece no nosso lugar, como eu disse ontem, como escravo, porque o escravo perde a sua liberdade. Então ele se oferece na cruz, atado de mãos e de pés. Então é muito bonito esse trajeto que nós vamos fazer essa semana, Semana Santa. Por quê? Jesus ele antecipa a Páscoa. A Páscoa seria celebrada quando? Que dia que era o dia da Páscoa? Sábado. E Jesus come a Páscoa quando? Na quinta. Na quinta-feira ele faz a instituição da Eucaristia, né? Pão vivo e verdadeiro, o seu corpo e o seu sangue oferece, deixa como memorial para a igreja, né? O seu sacrifício, porque ele sabe que na sexta-feira ele vai ser corpo, ele vai ser oferecido. E Jesus morre justamente às 15 horas, às 3 horas da tarde, também chamada de hora nona. Os judeus, o horário é um pouco diferente, né? À tarde, quando cai a tarde, já começa o dia, entendeu? O sol cai, já começa o dia novo. Nós rezamos vésperas, né? Então, as primeiras vésperas é sempre o dia anterior. Então, na sexta-feira já começava a preparação
quando se tocava no cadáver, se tornava impuro. Daí a pessoa não podia comer Páscoa. Então, por isso que eles têm pressa que Jesus morra logo. Então, aí daí a pressa de tirar Jesus da cruz. Mas diz a profecia: ele não quebrarão nenhum dos seus ossos. Não quer que fale. Porque quando uma pessoa é crucificada, ela morria não por sangramento, mas por asfixia. Quando você tem os braços assim levantados e você não pode apoiar o pé, porque o pé está perfurado por cravo, por prego. Então, quando quebravam as pernas dos crucificados, o que acontecia? Eles desciam, e isso provocava uma pressão muito grande nos pulmões, que a pessoa morria por falta de ar. Então, quando demorava-se muito para morrer, se quebravam as pernas dos crucificados. Mas Jesus não quebrava, por quê? O cordeiro era oferecido inteiro, sem nenhuma mancha, sem nenhuma rusga de pecado, sujeira de nada. Então, Jesus também é oferecido inteiro na cruz. Outra coisa muito bonita é que Jesus não aceita o vinho misturado com fel. O vinho, o vinagre também é um tipo de álcool. O vinho era dado para aliviar as dores, e assim também a pessoa podia ficar um pouco bêbada na cruz, para não sentir tanto as dores, para prolongar às vezes o sofrimento da pessoa na cruz. Jesus não aceita nenhum tipo de consolo dos homens, não aceita vinho, não aceita nada que possa apagar a sua dor, ele oferece inteiramente a mim. E o Evangelho que nós ouvimos hoje narra para nós praticamente o ritual de embalsamamento de Jesus antecipadamente. Jesus celebra a ceia antecipadamente e Jesus é embalsamado antecipadamente, porque na pressa de tirar Jesus da cruz e sepultá-lo antes de virar o dia, antes de terminar o dia, e aí começava a preparação da Páscoa, não podia mais tocar no cadáver. Então, nessa pressa, Jesus não foi embalsamado. Por isso que as mulheres do domingo levam perfumes e bálsamos e nárcos para embalsamar o corpo do domingo, depois da Páscoa. Porque não deu tempo. Mas, é quase um ato profético. Maria unge os pés de Jesus com perfume, 6 dias antes da Páscoa. Então é profético isso, porque na verdade ela está preparando o corpo de Jesus, e ele mesmo diz, ela está fazendo isso em vista do dia da minha sepultura. Então São João é muito detalhado, muito delicado em todos os detalhes que ele coloca. Por fim, toda a liturgia dessa semana ela ensina para a gente alguma coisa. Todos os detalhes do Evangelho, das leituras, estão aqui para ensinarmos que, na verdade, nós somos pessoas más, muitas vezes, por causa dos nossos pecados. Mas se nós tomarmos a atitude de Maria, a irmã de Lázaro, a gente ainda tem uma possibilidade de salvação. Por quê? O que é o nardo? O nardo é uma erva muito pequena. Então, São Tomás de Aquino vai dizer aqui que aqui entra a humildade. Então, é a humildade de Maria que ela coloca aos pés do Senhor. E também o bálsamo, que significa, o bálsamo também é usado para aliviar a dor. E Jesus aceita o bálsamo de Maria. Interessante, Então, Jesus aceita a compaixão dos humildes. Jesus aceita, porque Jesus padece na cruz e ele aceita que nós padeçamos com ele. Compadecer significa isso, padecer bom, sofrer bom. Então, espiritualmente, eu posso dizer, nessa semana nós somos convidados a padecer junto com Jesus. Então, não negue o sacrifício. A Semana Santa é muito rica em oferecer para nós sacrifícios todo o tempo. Todo o tempo Deus está pedindo algum sacrifício de nós. E é importante que a gente seja como Maria,
atenta aos detalhes, ela se antecipa e urge do Senhor. A gente também possa estar atento a todos os detalhes dessa semana e colocar as nossas faltas junto com Jesus, para que nós também ajudemos Ele a carregar a sua cruz, porque não é fácil. Jesus continua sofrendo, Jesus continua carregando a cruz, muitas vezes por falta nossa. Estando em silêncio, convido você a baixar a sua cabeça. Peça, vamos pedir a Deus nesse dia um coração humilde, para que a gente possa comer verdadeiramente a Páscoa, para que a gente possa de fato morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. De maneira litúrgica, nessa semana, mas de maneira muito real também, durante toda a nossa vida, oferecer o sacrifício da nossa existência e pedir a Deus a graça de vivermos um dia na sua eterna presença.